Boa tarde, meus amigos. Hoje, então, 13 de janeiro, segunda-feira, nós vamos falar sobre o tema boca fechada não entra mosca, né? Apesar deles brincarem com esse jargão, esse ditado popular. Este número 13 tem um símbolo para tudo nessa vida, né? Símbolo de sorte, de azar e por aí vai. Principalmente quando cai numa sexta-feira, não é o nosso caso hoje, né? Hoje é segunda-feira. E foi numa dessas, sexta-feira, em 1982, pode conferir lá no calendário, você vai ver, que numa dessas sexta-feiras, né, em 1982, tá? Que eu ouvi a voz do bom pastor, me chamando com o texto de um alto-falante corneta, aqueles antigos que é proibido hoje, Apocalipse 3:20, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Já se passaram 42 anos. Estamos aqui, firmes no chamado, sem ser marionetado pelo sistema. Em Lucas 10:40, Marta pede a Jesus que Maria, sua irmã, a ajudasse. Coloquei até em letras garrafais, mas só estou falando para você entender, tá? Ajudasse na cozinha. Essa palavra é uma palavra muito grande, mas vale a pena falar aqui, né? Ela está escrita assim: sim antilambanomai. Que palavra imensa, né? Eu vou depois explicar ela melhorzinho, tá? Por estar, detalhe, no segundo auriço, no caso de Marta e Maria, ela expressa uma ação concluída, tá? Em um determinado momento. É bom lembrar aqui que todo auriço ele tem uma ação pontilinear, tá? Mas auriço quer dizer sem tempo, entendeu? E está ali na média depoente. Quer dizer, está uma passiva na média depoente, quer dizer, fazer para si mesmo, entendeu? O autor ali está fazendo para si mesmo. E Jesus não aceita isso, tá? Mas agora, nós vamos ver a outra parte em que ele diz isso, tá? Só que se repete, como eu falei, 2 vezes no Novo Testamento. Enquanto Jesus nega o pedido de Marta, por que negou esse pedido? Vamos falar de forma teológica. Primeiro que está no auriço, tá? E depois porque está na média depoente, tá bom? Olha a diferença dessa mesma palavra tendo um modo verbal de forma totalmente distinta, tá bom? O Espírito Santo em Romanos 8:26 diz assim: nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Olha só, o verbo aqui, sim antilabonomai, né? ele está no presente ativo, entendeu? Ou seja, todo dia ele está te ajudando. Totalmente diferente do que estava acontecendo com Marta e Maria lá. Estava no segundo auriço, entendeu? E uma coisa que é expressa, concluída, né, no passado e por lá fica, entendeu? Mas agora com Jesus não, é todo dia, tá? Confie, o Evangelho sempre será prioridade na sua vida. É como alguém segurando na ponta da corda, com gemidos inexprimíveis. Essa palavra inexprimíveis é sem poder falar, ela só está ali grunhando, tá? Fazendo aquela força. Tamanho peso do nosso e dos nossos pecados. Mas não nos deixa cair no abismo. Olha o texto em Romanos 8:26. Também o Espírito semelhante nos ajuda. Olha a palavra, ó. Sim é junto de, ante é de frente, lambanomai, entendeu? Quer dizer, trabalhar, puxar junto, tá? Não está no presente ativo, não está no auriço. Em nossa fraqueza. Por que ele está nos ajudando na nossa fraqueza? Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Irmão, você já parou para pensar que se Jesus não morresse na cruz, não viesse o Espírito Santo, nós estávamos salvos? E muita gente, eu já falei isso aqui, mas vale a pena repetir, que tem gente que esquece.
Muita gente pega aquele texto de João 16:8, fala bem assim: quando ele vier, convencerá o mundo. Ali ele está falando do mundo. Só que a palavra ali não é convencer, lembra? A palavra ali é elenco. E a única Bíblia que eu já falei também isso aqui, que eu vi escrito certo, é a Bíblia King James, britânica, não é a King James traduzido para português, não. Está escrito ali em elenco, está escrito assim, reprove em inglês. Ou seja, quando ele vier, ele reprovará o mundo por causa de 3 coisas: do pecado, né? Da justiça e do juízo. Do pecado, que vocês não creem em mim. Esse é o grande pecado. Da justiça, porque vocês fizeram justiça e me crucificaram, entendeu? Mas Deus me recebeu, Deus fez justiça e me ressuscitou. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado e vocês acreditam nele. Percebeu, irmãos? Como é que uma palavrinha muda o texto todo? Agora, você vai no verso 13 do capítulo 16, está escrito lá embaixo: quando ele vier, ele está falando para os discípulos, ele vos guiará em toda a verdade. Por isso que ele faz oração com gemidos inexprimíveis para estes que são guiados por toda a verdade. Porque mesmo sendo guiado por toda a verdade, se não houvesse a oração de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, por nós com gemidos inexprimíveis, pode ter certeza, você não ia aguentar não. A pressão aqui é muito grande, tá? É como alguém que, quando vê o dinheiro, enlouquece, faz loucuras pelo dinheiro. Tá aí os exemplos que a gente vê pela mídia, né? Vou nem citar para não arrumar mais problemas que a gente tem, né? Então vamos lá. Além de ser dominado, se torna escravo. Portanto, não se filie a quem está acima de você nesta vida. Seja livre e confie somente em Deus, tá? Você pode ver que quantos casos eu vejo, né, de agiotas que a pessoa não aguenta pagar, e é incrível porque o sistema, né, cobra mais caro que o agiota, né? Não entendo isso. E muita gente morre, né, por causa disso. O texto está dizendo para você não fazer isso, né? Em Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. É tremendo isso, né? O velho ditado está aí, ó: boca fechada não entra mosca. Sempre nos reporta essa expressão alguma bobagem que falamos no passado, ou de alguma que estamos falando ou ouvindo no presente. Observar e esperar no Senhor é sempre a melhor opção. Olha o que diz o Salmo 38:13: mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abra a boca. Melhor ficar quietinho, né? Às vezes chegamos a contar os nossos dias não para alcançar corações sábios, tá? Mas para saber o limite suportável de gente tão chata que temos que conviver ao nosso redor, não é verdade? E normalmente eles nos perseguem. No entanto, a vitória é nossa, é certa. Olha o que diz o Salmo 119:84: quantos vêm a ser os dias do teu servo? Ele está falando dele mesmo, né? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Esse povo chato que persegue, entendeu? Olha a sua volta e perceba que os chamados à filiação assim são, não pelo saber daqui, tá? E sim pelo saber do alto. 1 Coríntios 1:18-26. Já falei isso aqui algumas vezes. Eles se caracterizam por 3 razões de não serem, tá? Primeira razão: não são muitos os sábios, a origem deles, os sábios deste mundo, tá? Do mundo do saber, não são. Nem muitos dos poderosos, dos ditadores, segundo, né? Terceiro agora: e nem muitos de nobre nascimento, né? Aqueles de classe social alta, verdade? Tem pedigree.
Se você não pertence a essa casta, anime-se, pois suas chances de ser um chamado são animadoras, tá? Irmãos, que Deus renove suas forças e te dê para a glória dele, tá? Mais um dia de caminhada na sua presença. E lembre-se, boca fechada não entra mosca. Amém.